Fala pessoal, paz do Senhor Jesus, Pastor Ricardo por aqui, chegando para mais um dia de leitura compartilhada junto com vocês. Estamos lendo o livro de Atos dos Apóstolos. Eu tenho lembrado que se você está aqui pela primeira vez na página da Jubra, que começou a ler junto com a gente, volta lá no capítulo 1, faz a leitura, porque é uma leitura que vai se construindo, essa história ela vai se construindo desde o capítulo 1 para você chegar até o capítulo 15, sabendo de tudo o que está acontecendo dentro dessa história apostólica, dentro da história do Espírito Santo. E chegamos hoje aqui em Atos capítulo 15, tá certo? A leitura de hoje está dizendo o seguinte: alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados junto com outros para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. A igreja os enviou, e ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegravam muito a todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus, que haviam crido e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Os apóstolos e os presbíteros que reuniram-se para considerar essa questão. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Toda a assembleia ficou em silêncio, enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que por meio deles Deus fizera entre os gentios. Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam-me. Simão nos expôs como Deus no princípio voltou-se para os gentios a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito: depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor. E todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que fez essas coisas, conhecidas desde os tempos antigos. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldade aos gentios que estão se convertendo a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue, pois desde os tempos antigos Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido na sinagoga todos os sábados. Versículo 22, então os apóstolos e os presbíteros com toda a igreja decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, 2 líderes entre os irmãos. Com eles enviaram a seguinte carta: os irmãos apóstolos e presbíteros, aos cristãos gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia, saudações. Sabemos que alguns saíram de nosso meio sem nossa autorização e os perturbaram, transtornando a mente de vocês com o que disseram. Assim concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês com nossos amados irmãos Paulo e Barnabé, homens que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: que se abstenham de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne dos animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas. Que tudo lhes vá bem. Uma vez despedidos, os homens desceram para Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram a carta. Os irmãos a leram e se alegraram com a sua animadora mensagem. Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras.
Tendo passado algum tempo ali, foram despedidos pelos irmãos com a bênção da paz para voltarem aos que o haviam enviado. Mas Silas decidiu ficar ali. Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, onde com muitos outros ensinava e pregava a palavra do Senhor. Algum tempo depois, verso 36, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele abandonou-os na Panfilha, não permanecendo com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Esse é o relato de Atos 15. Aqui você tem o ensino, né, e a aparição do primeiro tratado das igrejas, o primeiro concílio das igrejas aconteceu aqui. Depois você vê que lá na frente existe um outro concílio para definir outras coisas, outras situações da igreja, mas isso aqui é o primeiro. E as definições desse concílio, elas vão em torno daquilo que os fariseus estavam tentando impor aos cristãos. Os fariseus queriam que os cristãos seguissem as leis de Moisés. E aqui você percebe uma divergência e também uma ruptura entre o que é judaísmo e o que é cristianismo. Pareceu bem, segundo os apóstolos, dizendo ao Espírito Santo e a eles se absterem somente de algumas coisas. Aí o texto diz aqui, para eles se absterem de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Segundo a visão dos apóstolos, essas situações, elas são universais. Todos os cristãos, judeus, toda pessoa que se converte a Jesus deve seguir também esse ensinamento, ficando longe dessas coisas e ficando longe dessas situações. Aqui ele definiu uma regra para a igreja primitiva, e isso estava sendo lido em todos os lugares. Você percebe também a divergência que acontece entre Paulo e Barnabé, dois grandes evangelistas, dois grandes missionários, mas que agora estão indo por caminhos diferentes. Paulo agora se junta a Silas, que é um homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo também, e vai para uma região, e Barnabé se junta a Marcos, a João Marcos, e vai para uma outra região. Aqui acontece uma divisão entre Paulo e Barnabé, né? Uma discussão entre eles muito séria, segundo o texto aqui disse, e eles vão para lugares diferentes. Estamos começando a entender, colocando bases naquilo que vai acontecer e naquilo que já aconteceu. Agora, Paulo já é um exponencial, Paulo já é um homem já com a sua relevância muito forte dentro da igreja, e a história da igreja vai crescendo. Que Deus abençoe a sua vida, tá bom? Não deixe de compartilhar com outras pessoas, nem também de se inscrever se você não é inscrito ainda. Ativa os sininhos, porque a cada dia nós estamos postando um vídeo, e compartilha com outras pessoas. Não só virtualmente, comenta com outras pessoas que está acontecendo essa leitura, e isso com certeza vai abençoar. E o mais importante de tudo isso talvez seja você compartilhar conosco as suas opiniões. O que você entendeu do texto, o que você viu, se você concorda comigo, se você discorda, enfim, não importa. A sua opinião é muito importante para a gente. Então, se Deus quiser, amanhã a gente se vê. Forte abraço para você e até mais.